Hoje, dia 31 de março, é lembrado os 57 anos do início da ditadura militar aqui no Brasil. Algumas pessoas chamam de golpe e outras chamam de revolução. O fato é que foram 21 anos de censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime, com desaparecimentos, torturas e mortes. O novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, afirmou em nota que o período da ditadura militar serviu para pacificar o país e deve ser, sim, celebrado. Braga Neto disse que, na época, as Forças Armadas enfrentaram desgastes para reorganizar o Brasil e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Vamos nessa, debater sobre o golpe, a revolução, enfim, eu não sei o que os nossos comentaristas vão dizer agora, mas eu queria dar uma informação importante antes da gente iniciar o debate aqui. Agora, 5 horas e 15 minutos, lá no Ministério da Defesa, o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, anunciará os novos comandantes das Forças Armadas aqui no país. Fiquem ligadíssimos aqui na Jovem Pan, que no momento em que isso acontecer, você ficará sabendo e bem informado. Meu querido Serrão, golpe, revolução, e aí? Contra-revolução, movimento militar. 1964 é um tema muito interessante para a gente colocar fogo no parquinho ou fogo no quartel, se você quiser. A gente tem que colocar um fato importantíssimo, é que no Brasil tudo acontece diferente. A gente tem uma maneira curiosa de lidar com a história e com os acontecimentos históricos. A gente se fala em ditadura militar, mas a ditadura no Brasil foi curiosa. Os militares tiraram um governo, ajudaram a tirar um governo do poder em 1964, só que o primeiro general militar Castelo Branco, assumiu o poder no Congresso Nacional. Então aqui é uma ditadura que tem o apoio, acaba tendo o apoio do Congresso num primeiro momento. Então, é muito controverso discutir se foi uma ditadura, uma contra-revolução ou um movimento. O certo naquela época era o contexto da Guerra Fria. Naquele momento, havia, sim, o risco concreto do país caminhar para o lado do comunismo. Os próprios contra-revolucionários da época e os revolucionários que queriam implantar o comunismo no Brasil garantem isso. Tanto que, em 1968, houve a medida mais truculenta do regime militar, que foi 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. E esse ato é que gerou aí a repressão mais intensa aos movimentos que queriam implantar o comunismo no Brasil. Depois disso, o fato mais grave, ou junto com isso, o fato mais grave desse regime dos presidentes militares foi a censura à imprensa. Na minha visão, foi o toque mais burro que os militares poderiam ter feito. Porque a censura ajudou o outro lado, ajudou seus inimigos a construírem a narrativa que hoje é apresentada. Porque quando você não tem transparência para apresentar os fatos históricos, e nós sofremos disso, cada lado conta a sua história. E na guerra de comunicação, os militares inegavelmente perderam aquela batalha. E hoje, o que nós temos hoje é um reflexo ainda da polarização ideológica de 1964. Infelizmente, a gente aqui não aprende com a história para repetir, para gerar novos bons exemplos. E ficamos no fla-flu, que não leva a conclusão nenhuma. Amanda Klein, golpe ou revolução? Golpe, claro, Paulo. Golpe, ditadura militar, a gente tem que dar as coisas o nome que elas têm. Não dá para amenizar a gravidade dos fatos, não dá para esquecer, apagar a história e muito menos reescrever a história como querem alguns militares, como quer o Ministério da Defesa, sob o comando de Braga Neto, e foi assim também sob o comando de Fernando Azevedo e Silva, justiça seja feita. O golpe é o nome que a gente dá a um regime em que liberdades são suprimidas, direitos políticos e mandatos são cassados, opositores ao regime exilados e milhares de pessoas mortas e torturadas, né? Só para mostrar, fazer aqui uma rápida cronologia dos fatos históricos que talvez nos ajude a entender o que foi o golpe de 64, eu quero começar pelo ato institucional número 1, para mostrar como o regime sempre foi um regime autoritário, um regime de exceção, não houve
houve, como muitas pessoas acreditam, um golpe dentro do golpe a partir do AI-5. Não, o AI-1 já era muito autoritário. Ele foi assinado apenas 11 dias depois do golpe de 64. Já limitava os poderes do legislativo e judiciário, suspendia garantias individuais e dava ao presidente o direito de caçar, de expurgar, promover um expurgo entre funcionários públicos civis e militares. Quase 5 mil pessoas perderam os mandatos e os direitos políticos dessa forma. A cada ato institucional, o regime ia fechando o cerco, ia se tornando mais autoritário e tendo a sua própria legalidade de exceção. O ato número 3, por exemplo, institucional número 3, de 1966, acabou com as eleições diretas para governadores, instituiu apenas 2 partidos, o Arena, que apoiava o regime, e o MDB, de oposição. Os brasileiros passaram 17 anos sem eleger governadores e 23 sem eleger o presidente da República. O ato mais duro, como o Jorge já falou, foi o ato institucional número 5, que acabou com a concessão, suspendeu a concessão de habeas corpus, fechou o Congresso Nacional, encerrou as liberdades de expressão e de reunião e cassou mais mandatos e direitos de cidadania. A máquina de repressão começou ainda no governo Castelo Branco, foi se tornando ainda mais autoritária e repressiva, e a tortura se tornou uma política de Estado, né? E a mentira também que a ditadura, que o regime militar, como diz a nota, as Forças Armadas garantiram as liberdades democráticas que desfrutamos hoje. Não é verdade. Houve um alinhamento de forças opositoras ao regime a partir de 1967, 1968. Os estudantes se tornaram o foco dos militares e depois, a partir de 75, com a morte do jornalista Vladimir Herzog e com a morte do operário Manuel Fiel Filho, aí sim houve uma insurreição, houve uma insurgência de forças de oposição que reuniram estudantes, igreja, comunidades eclesiais de base, imprensa, setor cultural, sindicatos, classe média, OAB e políticos. Então, foi o alinhamento dessas forças que desagou nas diretas já que permitiu que a gente voltasse à democracia. E mais uma falácia do regime militar é que houve apenas um milagre econômico. Não, o regime militar nos levou à década de 80, uma década perdida, com dívida externa monstruosa, hiperinflação e aumento das desigualdades sociais. Por fim, não há o que comemorar em um regime que torturou, matou e nos roubou a liberdade. Eu quero saber do nosso Marcos Souza se ele tem pontos divergentes da Amanda ou do Jorge. Olha, Paulo, para mim não é nem revolução, nem golpe, nem uma coisa, nem outra. Os militares evitaram, sim, que nos anos 60 o Brasil fosse tomado aí, transformado em uma ditadura violenta e sanguinária nos moldes da União Soviética, da China e de outras tantas. É só ver que um dos grupos que atuavam na época é o POLOP, Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que defendia a luta armada para instaurar o socialismo. Esse pessoal aí se auto-intitulava como Guerrilha de Copacabana. Então é contra essa gente que os militares entraram no governo. Essa é a história real. A esquerda finge esquecer isso. No fim dos anos 80, os socialistas, eles sim reescreveram a história e começaram a falar em democracia. Mas a verdade é que eles se organizavam em grupos armados e queriam tomar o país para fazer a ditadura deles, a ditadura do proletariado. É só você abrir qualquer livro de história comunista e ver que eles defendem isso. Aí, claro, eles tentaram reescrever a história se colocando como os mocinhos que defendiam a democracia. Isso não é verdade. Agora, a luta legítima contra comunistas armados não faz do período militar um tempo maravilhoso. Os militares foram longe demais, cometeram erros e abusos, ficaram 20 anos no poder e aconteceram excessos sim. Até porque as Forças Armadas não existem para governar, não são feitas para isso. Militares servem para garantir segurança, respeitar a lei e promover paz social. A grande verdade é que os militares têm que ser os fiadores da democracia. Sem segurança não há paz social. E sem paz social não há democracia. As pessoas não podem exercer o seu direito de expressar opiniões, por exemplo, se não houver um sistema de segurança robusto, que funcione. Então os militares têm essa nobre missão de serem, né, os fiadores da democracia, não governar as democracias. E também é preciso deixar claro aqui que é preciso vencer as viúvas de 64. E essas viúvas aí têm dois extremos, viu? Tanto os saudosistas do período militar, que acham que esse é o único caminho, como a esquerda, que segue dizendo que foi perseguida
quando na verdade ela foi apenas impedida de tomar o poder da forma que queria. Agora, esses saudosistas e esses esquerdistas têm que ser parados. O Brasil precisa parar de falar em revolução socialista, bolivariana ou militar e falar em evolução. O Brasil tem que vencer 64. Já Perfeito. Deu. Virar a página, seguir em frente. Perfeito, Marcos Souza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso Jorge Serrão, até pegando um gancho do que o Mark falou, desses saudosistas, né? Nós temos hoje pessoas comemorando essa data. Você acha que essa data deve ser comemorada? Não, eu acho que a data tem que ser lembrada. Porque a história, nós temos que estudar a história pelos seus dois lados, pelos seus diferentes aspectos. E uma questão que tem que ser muito colocada hoje é: que democracia temos hoje? Qual é a qualidade dessa democracia que temos no Brasil? Formalmente, ela parece uma democracia, mas na realidade ela não é. O que a gente tem é uma oclocracia. Somos claramente governados por um sistema de crime organizado, de crime institucionalizado, que se apossou das instituições de Estado. E essa é uma questão que tem que ser colocada na conta dos militares, tá? Porque os militares acertaram na visão macro de pensar um país por um modelo desenvolvimentista, mas erraram no modelo de máquina estatal que foi implantada. Quando você diz que o crime se apossou das instituições, seja mais preciso. O que é o crime organizado? Qual é o conceito de crime organizado? O crime organizado é a associação delitiva entre criminosos de toda espécie e ocupantes da máquina estatal. Sem a presença estatal, não há crime organizado, não há crime institucionalizado. Então, nas várias instituições, nós temos a presença sistêmica, sim, da corrupção. E essa corrupção é um aspecto que destrói qualquer pretensão de o Brasil poder se chamar democrático. Amanda Klein. Eu acho que a gente precisa corrigir uma falácia histórica que existe e tem sido cada vez mais enfatizada recentemente, de que havia uma ameaça comunista iminente no governo Jango. Não foi isso que aconteceu. Havia, sim, um discurso de esquerda voltado à reforma agrária, reformas de base, reformas sociais, mais atentas aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores pobres, que nunca havia sido feito antes no Brasil. E havia também, do outro lado, uma oposição e um temor muito grande. E aí sim uma aliança que levou ao golpe entre grandes empresários do Rio de São Paulo, governadores de alguns estados, notadamente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, e também de altas patentes militares. Tinha até uma instituição chamada IPES, que era um think tank, né? Como se fosse a baliza de todo o conteúdo intelectual que alinhava todas essas forças contra o governo Jango. Então, havia, sim, um discurso mais voltado à esquerda, havia o contexto da Guerra Fria, da União Soviética, mas não havia guerrilha, não havia luta armada da esquerda pré-1964. Esse grupo que o Mark mencionou, eu nem lembro o nome, quer dizer, uma coisa diminuta, que não tinha a menor importância, que era absolutamente insignificante. Então, não havia uma ameaça comunista real, haveria sim eleições no ano que vem, havia um medo de talvez o Leonel Brizola ganhar essas eleições. Ele era cunhado do Jango, governador do Rio Grande do Sul na época, e havia uma aproximação, obviamente, entre o Jango e o Leonel Brizola, e havia uma oposição dessas outras forças mais conservadoras e de direita da sociedade, com o apoio da imprensa, com o apoio da igreja, e construiu-se, sim, esse grande medo, esse grande temor de invasão de propriedade privada e de que o país fosse cair nas mãos do comunismo, mas não havia essa ameaça real, repito, não havia guerrilha, não havia luta armada pré-1964. Marcos Souza, havia guerrilha ou não havia? Claro que havia. Convido a Amanda a ler história. A organização que eu falei, Amanda, você nem lembra o nome, então tem que estudar para saber a importância que ela tinha na época, é Organização Revolucionária Marxista Política Operária, POLOP, conhecida como Guerrilha de Copacabana. Foi fundada em 61, Amanda. 61, desde 61, já defendia a luta armada como forma de implementar a sua ditadura do proletariado. Se esperava em Fidel Castro. E que grande ação esse grupo fez, Mark? Eu vou falar aqui, tem outras aqui, até vou tomar a liberdade aqui, Amanda. Tinha também a Ação Popular, o Comando de Libertação Nacional, Colina, inclusive a Dilma fazia parte dessa, a Vanguarda Popular Revolucionária, o Partido Operário Comunista, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a Organização de Combate Marxista-Leninista Política Operária, isso foi crescendo depois do Revolucionário, o Movimento de Emancipação do Proletariado, a Organização Marxista Proletária, Coletivo Marxista,
Movimento 5 de Maio, e eu posso ficar aqui o programa todo lendo só as guerrilhas organizadas que pegavam em armas e matavam civis, Amanda. Não houve reação que ao foi golpe, a guerrilha do Araguaia, matava camponeses. Queridos, se vocês ficarem falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Política nenhuma. Vai lá, Mark, então, conclui o raciocínio. Existia, sim, guerrilhas organizadas extremamente violentas que se inspiravam no que aconteceu em Cuba, na União Soviética, em Stalin, que é o grande ídolo dessa gente, para tentar tomar o poder e instaurar o que eles chamam, Amanda. Você sabe, a esquerda usa esse termo, ditadura do proletariado. Quem fala são eles, não eu. Amanda, em seguida, Jorge. Esses grupos ganharam expressão depois, não havia, tanto é que não houve reação ao golpe militar. Havia sim a CIA com apoio logístico ao golpe militar, se isso fosse necessário, mas o regime de João Goulart a presidência de João Goulart caiu tão rapidamente como se fosse um castelo de cartas que não houve nem necessidade da CIA agir. Imagina se havia algum grupo, alguma guerrilha armada de expressão que pudesse fazer frente aos militares, que pudesse instituir o comunismo no Brasil. Não existia isso, existia um discurso mais à esquerda dentro do governo João Goulart que atemorizava setores à direita da sociedade, empresários, militares, igreja, uma parte da classe média e da imprensa. Esses formaram um movimento que deram apoio ao golpe, mas uma luta armada de expressão pré-1964, que fosse uma ameaça ao regime, que fosse uma ameaça à presidência da República, isso não havia, senão eles teriam reagido ao golpe, não foi isso que aconteceu. Amanda, você está negando a história, Amanda, perdão, você está negando a história. Não estou negando a história, não, senhor. Está negando a história. Queridos, deixa eu colocar uma informação aqui importante em relação a esse período. O nosso atual centrão, aqui que a gente comenta tanto, participou do processo, viu? É bom a gente lembrar aqui, o atual centrão estava na arena naquela época. Então foi uma espécie de conluio, uma união entre militares e também essa galera de partidos do famoso centrão aqui no Brasil atualmente. Vai lá, Jorge. Na verdade o desenho é até um pouco mais complexo, mas é um pouco por aí. Quem manda no Brasil, gente? Quem manda no Brasil são as oligarquias regionais, sempre mandaram no Brasil. Foram elas que permitiram o primeiro golpe militar que nós tivemos em 1889, que derrubou o Império. Até então, no Império, o Brasil era um país que tinha soberania. Hoje a gente não tem soberania política. Então, esse é um problema. O segundo ponto que a gente tem que lembrar de lição de 64, que essa sim é a mais séria. Nós continuamos no fla-flu ideológico esquerda-direita. E isso não contribui em nada para unir o país, isso não contribui em nada para que a gente possa sentar e formular um projeto estratégico de nação que até hoje o Brasil não fez. Os militares falam nisso, mas eles não tiveram a competência para liderar esse processo. Então, a nossa missão hoje é parar de discussão fla-flu, que não vai levar a conclusão nenhuma, e pensar que Brasil queremos, que democracia, que regime de soberania é possível implantar aqui. É isso que tem que discutir. O resto é abobrinha, fica para a história e uma história mal contada sobre a qual não chegaremos a conclusão nenhuma. Amanda Klein. Enfim, eu acho que tem duas narrativas de lados opostos. Eu acho que o mais importante aqui é lembrar que foi uma longa noite que durou 21 anos, foi um período tenebroso na nossa história, liberdades foram suprimidas, direitos foram suprimidas, milhares de brasileiros torturados, mais de 400 perderam a vida, muitos continuam desaparecidos, então não tem como amenizar ou contemporizar um regime que é assim. Eu acho que a grande mensagem é ditadura nunca mais. E o mais triste é ver que hoje a gente tem um presidente que flerta com essas forças, né? Foi o que a gente assistiu desde o começo da semana, quando a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas com essas mudanças no Ministério da Defesa, no alto comando das 3 Forças Armadas, é tentar politizar os quartéis, politizar as Forças Armadas, tentar que embarcassem em algum tipo de aventura autoritária ou golpista, mas o mais importante disso tudo é que as Forças Armadas já deixaram claro que vão agir respeitando a Constituição, que devem obediência à Constituição, que são uma instituição de Estado. Então, hoje nós podemos confiar nas Forças Armadas, que são Forças Armadas que preservam e lutam para manter a democracia.